Olá, meu nome é José Neto e nesse vídeo eu vou falar sobre concentração. O problema da concentração, né? Muitas vezes o candidato fala assim, não, mas eu vou estudar e não consigo me concentrar. O que fazer então? O que fazer nessa situação onde a concentração é difícil? Em primeiro lugar, o candidato ele nunca pode ignorar isso, tá? Então, assim, em primeiro lugar é reconhecer esse problema. Não tem como passar por cima dele. Não tem como falar assim, não, eu vou estudar de qualquer jeito, eu vou sentar nessa cadeira, ler o que eu tenho para ler, fazer os exercícios. Não dá para ser assim, tá? Por que não dá para ser assim? Porque no final do dia, uma de duas coisas vai acontecer. Ou o candidato ele vai estar muito cansado, porque ele fez um esforço muito grande para passar por cima da falta de concentração, para compensar isso. Ou, o que é mais provável, o dia de estudo, o tempo de estudo dele não vai render como poderia ter rendido. Tá? De qualquer forma, essas duas opções elas não são boas. Então a primeira coisa é não ignorar isso. Se você tem um problema de concentração, você tem que fazer o quê? Você tem que investigar por que você está com esse problema. Tá? Fazer essa investigação de uma forma muito honesta. E aí, as causas são variadas, mas a gente pode falar um pouco delas. A gente pode classificá-las em causas internas, né, intrínsecas à pessoa, e causas extrínsecas, de fora da pessoa. Causas intrínsecas, poderíamos falar sobre, por exemplo, uma pessoa tem um problema de achar que vai ser aprovado, tá? É um problema de autoconfiança, tá certo? Se a pessoa tem esse problema de autoconfiança, ela não vai conseguir se concentrar. Por quê? Porque a todo momento o cérebro vai estar falando assim, olha, não adianta estudar, isso aqui não vai dar resultado, não vai dar em nada. Então, assim, de forma inconsciente, tá? Se a pessoa não acreditar que ela é capaz de ser aprovada, ela vai se sabotar. Tá? Então a questão é a autoconfiança no sentido de acreditar que é possível ser aprovado. E se for esse o caso, o que a pessoa faz? Então ela tem que ir mais a fundo, ela tem que investigar por que ela está com esse problema. Tá? Pode ser uma questão que ela escolheu fazer um concurso que não tem nada a ver com as matérias que ela já estudou, pode ser que ela está começando do zero, não é? Pode ser que ela tenha pouco tempo, pode ser, enfim, uma série de coisas podem minar a confiança dessa pessoa e ela achar que não vai ser aprovada. Tá? Então, se esse for o seu caso, você tem que investigar e descobrir o que está acontecendo. Outras causas internas à pessoa, né? Questão do bem-estar dela, não é? Se ela está de fato muito cansada, se ela teve uma noite bem dormida, às vezes ela está cansada, não está dando conta de se concentrar, então ela tem que descansar, tem que dormir. Tá? Descansar não é ir pro cinema, descansar é dormir nesse caso. Ela pode estar com fome, genuinamente com fome, então ela tem que ir lá e comer. Então, assim, ela tem que cuidar do corpo. Tá? Se o corpo não tiver numa boa forma, e eu não estou falando de forma física, é mais assim uma questão geral de cuidado com o corpo. Se isso não estiver legal, pode trazer sim uma dificuldade de concentração, com certeza. E aí tem causas mais sutis que são sentimentos, tá? Sentimentos de angústia, sentimentos de ansiedade, sentimentos até de cansaço, que da mesma forma que a falta de confiança, o candidato, né, a pessoa ela tem que investigar o que está trazendo isso. Tá? Tem que trazer isso para a consciência e tem que desfazer esse nó. O que está trazendo o cansaço, o que está trazendo a angústia, o que está trazendo a ansiedade. E aqui eu falo assim em outro cansaço, né? Porque o que acontece? A pessoa ela pode estudar, tá? Ela vai lá, senta para estudar e
de forma inconsciente, ela tem uma resistência àquele estudo, àquele momento de estudo. Ela está inconscientemente se sabotando ali. E aí, isso pode vir das formas mais variadas. Isso pode vir através de ansiedade, pode vir através de cansaço, pode vir através de fome. Então, assim, ela acabou de comer, não tem razão nenhuma para estar com fome, mas ela sente aquela fome. Tá? Ela dormiu uma ótima noite, e ela vai estudar e bate um cansaço, bate um desânimo, bate uma depressão. Então, assim, o que ela tem que fazer nesses casos? Ela tem que pegar e investigar o que está levando ela a sentir isso. Tá? Não dá para ignorar. Ela tem que tomar consciência disso, e aí ou ela chega numa conclusão. Não, eu tô ansioso porque a prova está chegando, eu estou inseguro. Então, o que eu faço? Tá? Então, a pessoa ou ela aceita mesmo que ela está nesse estado, e quando ela faz essa aceitação, a ansiedade diminui. Só dela tomar isso, levar isso para a consciência, fica muito mais fácil. Tá? Ou ela faz alguma coisa, ela vai fazer exercício, vai estudar, e aí ela começa a se convencer de que essa ansiedade não tem fundamento, tá? Então, tomar a consciência das coisas é muito, muito diferente de ignorá-las, é o contrário de ignorá-las, né? Então, você tem que tomar consciência, porque aí a pessoa fala, não, mas e aí? Assim, tomando consciência já é um passo muito grande para diminuição desses sentimentos, tá? E sempre indo ao X da questão, tá certo? Porque por que ela está se sentindo dessa forma? E embaixo disso tem o quê? Embaixo disso tem o quê? Até chegar no X da questão. Isso não é uma tarefa fácil, tá? Muitas vezes a pessoa faz isso, consegue fazer isso sozinha. Muitas vezes ela precisa da ajuda de alguém. Então é possível que, se esse for o seu caso, você precise de ajuda. Não tem nada de errado com isso, tá? Mas o importante é não ignorar, tá certo? E essas são, assim, eu dei exemplos aqui, eu falei de causas internas da pessoa. E as causas externas, né? Essas também atrapalham a concentração. Então, as causas externas podem ser, por exemplo, problemas dos mais variados, tá? A pessoa brigou com não sei quem, contas a pagar, falta de tempo. Então, isso atrapalha a concentração. E o que se pode fazer nesses casos? Aí tem duas soluções. A pessoa ela tem que chegar e pensar assim, olha, eu fiz tudo para resolver isso, para resolver esse problema, E se conscientizar disso e se acalmar, se tranquilizar com isso. Ou ela pode chegar à conclusão, que ainda tem coisa para fazer. Não, eu posso resolver isso, eu posso solucionar esse problema dessa forma, e aí eu vou ter paz de espírito para estudar. Então, ao invés de se forçar a estudar e ficar remoendo aquilo e aquilo atrapalhando, é melhor resolver aquilo de uma vez e depois focar nos estudos, tá? Então tem essas duas situações. Ou a pessoa pratica a aceitação e fala, olha, tem nada que eu possa fazer, eu já fiz tudo, eu já dei o meu melhor para resolver essa questão externa e isso está além da minha capacidade. Então ela faz essa aceitação, tá? De novo, aceitar isso é muito diferente de ignorar, tá certo? Esse é um processo que ela passa. Ou ela atua mesmo, ou ela coloca a mão na massa e vê, não, eu posso fazer mais isso para resolver, para solucionar. E aí ela vai lá e faz aquilo lá, talvez resolva, talvez não resolva, mas o importante é que ela fique com a consciência tranquila, tá? Que vai estudar com essa leveza de consciência, tá? Então isso é o que eu tenho para falar de concentração, tá? O fundamental, o mais importante é não ignorar, tá certo? A palavra concentrar, não é? Concentrar o quê? A atenção, tá? Se a atenção ela não está concentrada, é porque ela está diluída.
tem que ver por que ela está diluída e tratar dessas questões e ir a fundo nelas. Não dá para ignorar. Tá? O que a gente ignora vai para o inconsciente. E o que está no inconsciente a gente não tem controle. Pelo contrário, o inconsciente, ele, de certa forma, tá, nos controla. Então, se você vai estudar e você está com problema de concentração, faça esse exercício de trazer para a consciência o que está te perturbando e trabalhar isso. Tá? Se ficar no inconsciente, ele vai estar constantemente atrapalhando a concentração. Então é isso, eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Dúvidas, como sempre, ficam lá nos comentários, tá? Eu olho com muito carinho, muita atenção essas dúvidas, o que é escrito aqui. Se você gostou, dá um curtir, eu agradeço. E entra para minha lista fica no site aprovadodeprimeira.com.br. Um forte abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.